É porque ele tá com sono? Porque ele ficou jogando Uno com os parça até 5 horas da manhã. Aí agora tem que trabalhar e gravar vídeo e ele está com sono. Eu não sei mais jogar Uno. Nem sabia que o Uno novo tinha um monte de regra. Na verdade, eu não sei se é isso mesmo ou me enganaram. Põe o 9, você tem que bater na mesa. Quando põe o 7, você não fala. Vai ver que era pra mim não falar. Maxim Nem aí que Games. muda. Maxim Games. Maxim Games. Falando muito pra vocês. Falando muito. Não sabe nem jogar Uno. Muito. Seu PlayStation já vai chegar. Fala galera, tudo bem? Maxim Games, vocês lembram pra vocês? Mais uma Maxim Dica com o TenorShare Ultidata. E o TenorShare Ultidata é um programa que funciona com o Windows para você restaurar arquivos do seu HD e arquivos perdidos, ou que você apagou, ou que teve algum problema no Windows, ou alguma atualização às vezes que veio bugada e você teve que formatar o computador, alguma coisa aconteceu e você perdeu o seu arquivo que você estava precisando dele e ele consegue restaurar para você. Eu mando a tela para vocês e a tela inicial do site da TenorShare é essa daqui, TenorShare Ultidata. Para o Windows, recupere mais de 550 tipos de arquivos sem nenhum risco, né? Recupere dados apagados ou, como eu disse, se você teve algum problema e perdeu o seu arquivo. Recupere todos os arquivos do disco rígido e até de cartões de memória, se você tem um cartão de uma câmera que corrompeu e tinha muitas fotos lá ou vídeos que você gravou e você está precisando deles, ela consegue restaurar e tentar consertar o seu arquivo, tanto como HD, SSD e todos os outros dispositivos também que você pode usar. Recupere os dados com alta taxa de sucesso e 100% seguro que ele consegue salvar os seus dados e eles não vão vir corrompidos de novo ou não vai danificar o seu HD também, né? Vários cenários, como erro humano, e você apagou sem querer o arquivo que você precisava, ou corrupção, vírus, alguma coisa danificou o seu arquivo ou o seu Windows, hackers roubando as suas fotos e deletando o seu HD. Você pode recuperar as fotos do seu HD, mas não dos hackers, talvez. Falha do hardware, se teve algum problema no seu próprio HD, você está tentando tirar os arquivos dele para salvar o que conseguir, ele consegue pegar todos os arquivos e passar para um HD novo. E eventos imprevistos, como tempestade ou terremoto ou alguma coisa danificou o seu computador. Recupere qualquer dado importante, né? E muitos arquivos ele suporta, como eu disse, fotos, vídeos, músicas, todos os formatos de músicas, todos os formatos de vídeo, fotos, até e-mail, se você tinha algum e-mail no seu PC também, PDF, documento, arquivos importantes, arquivos zipados ou até pastas inteiras. E para recuperar, basta seguir os 3 passos, que são muito fáceis mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o seu disco rígido, onde estava o seu arquivo, onde você viu ele pela última vez. Você seleciona o disco C, D ou um pendrive talvez. Selecionou o arquivo, escolha visualizar, ele te mostra o que é o arquivo que ele encontrar antes de restaurar para você ver se é o arquivo certo. E assim que você encontrou o seu arquivo, basta selecionar um local novo para ele salvar e seu arquivo está restaurado. E esse software está disponível para Windows e Mac também. Eu estou mostrando a versão do Windows, mas não é só para Windows que ele está disponível. E por sinal, aí na descrição tem o site para você cair nessa página e o código de desconto de 30% especial para os inscritos aqui do canal, então não deixe de aproveitar. Gravando a tela do programa agora para vocês. Iniciando a gravação no OBS, que não estava cooperando hoje, ele não estava gravando a tela direito. Assim que você abre ele, você tem todos os dispositivos que estão conectados no seu PC. SSD, disco rígido, hot swap, se você tem algum pendrive ou disco externo ele vai reconhecer também, ou até, como eu disse, cartão de câmera, se tiver um cartão SD. Qualquer coisa que você tiver arquivos que ele consegue procurar nos registros dele para recuperar, ele já vai reconhecer e você seleciona qual você quiser e onde está o arquivo que você quer recuperar. Eu vou usar o SSD normal, que é o padrão do RAF. Eu posso selecionar pastas ou locais específicos do meu HD também, como por exemplo, tem muita coisa no RAF, muitos vídeos gravados, às vezes muita pasta que não é necessário que ele pesquise, porque eu sei onde o meu arquivo estava. Eu posso selecionar, por exemplo, só no desktop ou só na pasta de documentos, downloads, ou especificamente só na lixeira, se você excluiu o seu arquivo sem querer, põe na lixeira e dá escanear, que é o que eu estou fazendo agora, e ele vai escanear na lixeira do SSD, do arquivo C, que é o único lugar que tem lixeira, ele não vai passar pelos outros lugares. Isso deixa muito mais rápido para você recuperar o seu arquivo sem ter que ver vários outros que você não quer. Assim que ele começa a escanear a lixeira, ela aparece aqui, eu posso clicar nela e ela vai mostrar todos os arquivos e pastas que foram excluídos, até meus nudes que não podem aparecer aqui. Eu posso selecionar o arquivo que eu quiser ou até a pasta inteira para restaurar. Basta eu esperar ele escanear, que é o que ele está fazendo agora, é um processo muito rápido, ele já termina e mostra todos os arquivos que ele conseguiu. Eu vejo o preview de todos e seleciono o que eu quiser.
E agora ele terminou de escanear, como eu disse, ele mostra todos os arquivos que ele conseguiu encontrar, e para mim ver o arquivo basta eu selecionar qual eu quero. Vou clicar na screenshot aqui, assim que você clica 2 vezes, ele abre a foto ou o vídeo, se for um vídeo pequeno. Se for um vídeo muito grande, às vezes ele não consegue gerar. Depende do tamanho e peso do arquivo, as fotos principalmente conseguem mostrar todas. Essa daqui foi uma miniatura que a gente usou e eu apaguei. Eu posso selecionar ela para restaurar, colocando recuperar aqui. Eu seleciono onde eu quero colocar, vou colocar ela de volta na área de trabalho. E ele fala se eu quero mesmo jogar no mesmo HD, né? Porque se meu HD estiver com defeito, eu estou tirando ele do HD com defeito e pondo de volta no caso, mas como o SSD não está com defeito, é só uma demonstração para vocês. Eu clico em sim e recuperação concluída. Eu posso clicar em abrir e ele já mostra aonde ele deixou a minha foto. Ele criou uma pasta do Ultidata, clicando 2 vezes aqui, pasta de lixeira, ele coloca aonde estava mesmo o meu arquivo, né? Todos os códigos que ele conseguiu recuperar. E clicando 2 vezes, tá aqui a minha thumbnail restaurada. Mas enfim, galera, esse é o Max Indica para falar do Ultidata para vocês. É um software muito útil mesmo, que a gente vive apagando arquivo errado às vezes, ou perdendo. Se você corrompeu o cartão SD da sua câmera que você estava gravando horas e horas de vídeo, você precisa do Ultidata para não ter que gravar tudo de novo e perder momentos valiosos. Às vezes foto em família, alguma coisa que você tem guardado há muito tempo e foi corrompida e você perdeu, está muito triste pela perda. Ele consegue recuperar e salvar o seu arquivo. Link na descrição para o site do Tenorshare. Vocês podem ver mais informações do Ultidata e baixar a versão gratuita para testar também. E se você for comprar, não deixe de usar o código de desconto aí de 30% especial para os inscritos do canal. Basta colar o código que está aí na descrição na hora da compra, ele já vai gerar o desconto para você. Se você curtiu, deixe o seu gostei, se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos, comente o que você achou e o que você quer ver nos próximos vídeos também. E siga nas redes sociais para ver muitas fotos do Mylon que está dormindo ali atrás. É isso aí, galera. Até a próxima!